Muito boa tarde! Boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso último dia do nosso desafio 21 dias. Começando agora, 21 dias, a live de 21 dias para a coragem de uma vida mais leve. Deixa eu dar tempo eu avisar aqui, encaminhar para algumas pessoas. Avisar aqui no grupo que estamos ao vivo. Vamos para o nosso último dia, gente. Nessa jornada, uma jornada aí de 21 dias, para que pudéssemos trazer aí mais consciência, mais direcionamento para como nós podemos, de fato e na prática, termos uma vida mais leve, né? E eu sei que tem muita gente aí do outro lado, que tá cansado, já começa uma segunda-feira muito cansada, com energias já assim muito baixas, e o dia nem terminou ainda e já está ali esgotada emocionalmente. Muita gente carregando muita responsabilidade, muitas expectativas, muitos pesos, e como se isso parece que não tivesse fim, né? Parece que só aumenta a pressão, as expectativas. Muitas mulheres sendo fortes para o mundo. Conheço mulheres que são fortes para o mundo, mas por dentro elas estão cansadas, estão esgotadas, estão pesadas. Pesadas com o quê? Carregando o quê dentro dessa bagagem interna? Pesada porque estão carregando o peso das expectativas do mundo, o peso de um desempenho, o peso da comparação, os pesos emocionais, os pesos que nós temos conversado aí no campo da alma, que apesar de não serem visíveis, mas são pesos que afetam a nossa vida e afetam todas as áreas da nossa vida. Boa tarde, irmã. Boa tarde, Adeline. Sejam bem-vindas, tá? Então, hoje, para finalizar o nosso dia, gente, nosso desafio, pelo menos por enquanto, né? Na verdade, esse convite para esses 21 dias tem a ver com uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de enxergar os nossos problemas. Não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. Afinal de contas, nós não temos nenhum controle, então jamais seria uma promessa de vamos viver uma vida fácil, vamos viver uma vida sem problemas, isso não existe. E esse não é um convite para viver uma vida perfeita, para viver uma vida sem responsabilidades. Pelo contrário, é uma vida que nos exige muito, né? Porque nós temos muito, falando de mim, né? O que transformou mesmo a minha forma de enxergar a vida e de me mover com mais coragem tem a ver muito com o temor a Deus mesmo. Ele começa a derramar tanta graça, tanta coisa sobre nós, né? Quando a gente começa a entender a palavra e ser governada por Ele. Então, quando a gente se preenche disso, o desejo de transbordar na vida de outras pessoas é muito grande. O desejo de que vocês possam conhecer esse mesmo caminho é muito grande, Então, por isso que enche de responsabilidade, me enche de temor no coração, porque eu sei que não é sobre mim, né? A graça que Ele derrama na minha vida não é sobre mim. Eu preciso fazer com que outras pessoas conheçam também essa graça. E esse convite para uma vida mais leve não é para quem tem uma vida perfeita, para quem quer uma vida perfeita. É para quem está cansada, perdida, sobrecarregada, para quem
ocupa tantos papéis na vida, como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional, como líder, muitas vezes, a liderança dentro do ambiente corporativo, uma liderança que carrega muitas responsabilidades e que quer carregar tudo isso de uma forma diferente, quer viver essa vida de uma forma diferente, não com tantos pesos, sem tanta ansiedade. E nós sabemos, né, para onde é que o mundo está indo, né, nos últimos anos, como tem sido alarmante o aumento, principalmente depois da pandemia, né? Isso tem aumentado cada vez mais, o aumento de ansiedade, o aumento de sobrecarga mental, uma exaustão emocional. E não só depois da pandemia, né? A tecnologia acelerou muito as coisas, então isso trouxe um ambiente mais complexo, isso trouxe um ambiente mais caótico. E quando nós estamos em ambientes de mais incerteza, isso afeta as nossas emoções, isso afeta a nossa saúde mental, né? Então, tudo isso tem a ver com o mundo que a gente vive. Tudo isso tem a ver com esse mundo moderno, com essas demandas que estão externas. E a minha proposta é que nós tenhamos clareza sobre o que está no nosso controle. Eu não posso mudar o que está externo. Eu não posso mudar o contexto global, eu não posso mudar o meu chefe, eu não posso mudar o meu marido, a minha esposa, eu não posso mudar o outro. Mas quando eu entendo que regular o meu mundo interno está no meu campo de controle, eu começo a colocar energia no lugar certo. Então é sobre isso, esse desafio é sobre isso, leveza é sobre isso. Então o mundo externo, ele nos leva o tempo todo para esse lugar de produzir mais, trabalhar mais, fazer mais, entregar mais, ter mais, porque o seu valor está naquilo que você tem, quando na realidade poucas pessoas estão olhando para o ser. Então, será que eu estou olhando? Lembra que a gente conversou sobre essas métricas internas? Será que estou olhando para esse campo de como eu lido com as minhas emoções, como eu estabeleço o limite, se eu estou vivendo uma vida que está alinhada aos meus valores, ou seja, para aquilo que realmente importa para a minha vida, se eu estou descansando a minha mente ou se eu estou o tempo todo tensionado, o tempo todo preocupado, o tempo todo vivendo uma vida que não faz sentido para mim, que não faz sentido com os meus valores. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de olhar para esse interior, olhar para como é que nós estamos reagindo de dentro para fora. Não é sobre o mundo fora, não é sobre de fora para dentro. É como nós podemos aprender a governar esse mundo interno e agir com mais coragem, e agir com mais alinhamento, e agir com mais leveza, e agir com mais confiança. Aqui, gente, mesmo em meio a essas dificuldades, né? A confiança mesmo em meio às dificuldades, a leveza mesmo em meio às adversidades, a coragem mesmo em meio às tribulações e aos obstáculos que precisam ser vencidos. Então, isso que eu falei para vocês tem a ver com a jornada que eu venho vivendo aí ao longo dos últimos 4 anos mais ou menos, e o quanto que fez a diferença eu estar buscando esse fortalecimento espiritual também, né? Esse fortalecimento dessa coragem, né? Dessa confiança de que não é pela força do meu braço, não é pela minha própria capacidade. Aliás, eu tenho que confessar para vocês que pela minha própria capacidade eu não teria talvez aberto a primeira live. Eu nem teria aberto a primeira live. Por quê? Porque exige exposição, porque exige renunciar a muitas coisas, né? A não se preocupar com métricas de números. Mas como que eu vou me aperfeiçoar se eu não começar? Então exige muita renúncia, exige muita coragem, exige olhar para o que nos paralisa e vencer tudo isso, né? Então,
quero trazer com muita convicção um versículo que tem guiado a minha jornada e que foi quando eu entendi essa mensagem de leveza. Na verdade, não é pela minha capacidade também. Deus me entregou essa mensagem e até quando eu escrevi o meu livro, né? Eu trouxe ele hoje para vocês, quem não tem o livro que eu escrevi aí no ano de 2024. Eu escrevi ele, lancei aí no comecinho de 2025, tá com um ano, né? E essa mensagem, ela veio direto pro meu coração. E aí vamos pro nosso versículo-chave de hoje. Nosso versículo de hoje, pra gente fechar tudo isso, tá? Pra gente fechar o nosso desafio. A nossa base bíblica está lá em Mateus 11. Mateus 11, 28 e 30. Esse versículo é muito conhecido, com certeza vocês já ouviram ele de alguma forma, mas quero trazer algumas perspectivas sobre ele e para dentro aqui do nosso desafio, tá? Então ele está lá em Mateus 11, versículos 28 a 30. Venham a mim todos vocês que andam cansados e curvados pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas, pois a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Ou, em outras palavras, o meu jugo, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aqui, né? Entre aspas, quem falou isso? Me digam, quem falou isso? Está entre aspas aqui, né? Saiu da boca do próprio Jesus. E ele disse, né? Na verdade é um convite. Venham a mim, você que está cansada, você que está sobrecarregada. É um convite para essas pessoas que estão perdidas, cansadas. E ele está fazendo um convite, ele está usando uma metáfora aqui, né? Do jugo. Ele está colocando aqui que o jugo dele é suave e leve. Veja que ele não está dizendo que você não terá responsabilidades, você não terá problemas, você não terá tribulações. O jugo, gente, eu não sei se vocês sabem o que é, né? Depois bota no Google, tem até fotinhas. Era uma peça assim de madeira que era colocada entre dois bois, né? Era uma metáfora agrícola, que era a forma, na época, né? Jesus sempre usava metáforas de acordo com aquele contexto, para que ficasse compreensível. E essa peça de madeira, ela era colocada entre esses dois bois, para que eles caminhassem juntos, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso significa que você não precisa carregar sozinho. O que ele está dizendo aqui é que você não precisa carregar sozinho, sozinha. Grande parte dos nossos pesos emocionais que estão lá deixando a nossa alma pesada tem a ver com a gente querer andar sozinha, com querer dar conta na força do braço. E aí quando ele diz, Jesus é muito lindo, né? Ele diz assim, aprendam de mim. Quando ele diz aprendam de mim, sabe o que ele está pedindo? Primeiro ele está pedindo, se relacione comigo. Se relacione comigo. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde, vocês encontrarão descanso, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então isso significa que a gente tem que olhar para ele, para aprender como é que a gente deve viver essa vida. E com ele, nós podemos viver uma vida mais leve. Nós podemos viver uma vida onde o fardo não seja insuportável de ser carregado. Só que isso exige confiança. Isso exige aprender dele. Isso significa que o seu modo talvez não esteja alinhado aos planos dele. E como é que é?
o plano dele? Primeira coisa, ao longo desses 21 dias, nós falamos muitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas. E aí eu quero resumir trazendo alguns pontos. A primeira coisa é a clareza de quem nós somos. Quem não sabe quem é, quem não sabe o que carrega, vive tentando encaixar no que o outro diz que você é, ou nas expectativas do mundo. Então, a primeira coisa, autoconhecimento traz direção. Eu defendo muito autoconhecimento. É muito importante a gente ter clareza de quem a gente é, daquilo que importa, quais são as minhas áreas de potência, quais são as minhas forças, quais são as minhas áreas de talento. Por exemplo, vou trazer para vocês, uma das minhas áreas, e aí ao longo da minha jornada de autoconhecimento, tem várias coisas que eu fui aprendendo sobre mim ao longo do tempo, buscando conhecimento mesmo, dentro de mim, quais são as minhas áreas de talento, porque quando a gente não conhece, a gente vive se comparando. Então a gente acha que pode fazer o caminho do outro, quando na verdade nós fomos chamados para algo que é nosso. Então, por exemplo, eu tenho uma das áreas de forças, quando eu olho, por exemplo, existem vários testes, inclusive, várias ferramentas de avaliação, de perfil, que a gente pode ter maior conhecimento sobre nós mesmos. Então, na mentoria que eu faço, né, a mentoria individual, a primeira sessão é uma devolutiva do teste de forças, é uma devolutiva dessas áreas de maior potência, né, que tem a ver com as forças e virtudes humanas. Então, eu tenho uma força da espiritualidade muito forte, que é da virtude da transcendência. Então, para mim, é muito natural olhar para esse campo que não é material, que não é físico, né? E que é mais transcendente, que está além de nós mesmos. E aí eu acredito, né, fui descobrindo ao longo do caminho que eu consigo colocar isso de uma forma simples, que o outro entende. Quando a gente une ciência e espiritualidade, quando a gente fala sobre isso, eu gosto de falar disso e acredito que eu faço isso de uma forma descomplicada. Então, isso é uma área de força para mim. Quando eu olho, por exemplo, para o teste de talentos, um dos meus talentos lá de área de talento tem a ver com desenvolvimento, ou seja, enxergar potencial nas pessoas, enxergar aquilo que é uma área de potencial para que ela seja transformada em potência. Então, conseguir enxergar pequenas evoluções, coisas às vezes que os outros não enxergam, então coisas que ainda não são grandiosas, mas são pequenas evoluções porque sinalizam áreas de talento. Então, naturalmente, conhecer sobre isso faz com que eu tenha direção para onde eu devo caminhar, seja na minha vida pessoal, seja na minha carreira, na minha vida profissional. Então, esse é um primeiro campo, clareza sobre quem você é, suas forças, suas áreas de potência e também as suas limitações. E também aquilo que tem te paralisado ou feito você caminhar de forma mais devagar. E aí vem a segunda coisa, desenvolva coragem para viver uma vida alinhada aos seus valores. Desenvolver coragem tem a ver com um campo emocional, com desenvolver forças relacionadas ao campo das emoções. A leveza, ela não tem a ver com a ausência de medo. Não tem a ver com isso. Ela nasce quando a gente age apesar do medo. É quando a gente se prepara. Coragem tem a ver com essa prática, com caminhar. E aí, o que vai nos norteando é o campo dos nossos valores. É aquilo que importa pra gente. Então, eu, por exemplo, não era naturalmente corajosa. E aí, por isso que eu digo que o autoconhecimento das suas áreas de força, mas também das suas áreas de limitação. Então, eu sempre fui muito mais prudente do que corajosa. Muito menos de exposição e mais de observação, introspecção. Depois é que eu me posicionava, né? Primeiro eu observo, depois eu me posicionava. Só que nós precisamos de coragem. Então eu decidi, a palavra do meu ano de 2023, por exemplo,
foi coragem. Foi uma palavra que foi um ano que eu decidi, meu Deus, eu não estou vivendo aquilo que eu sei que eu poderia viver por falta de coragem. Olhar para isso de frente, inclusive. Admitir que faltavam recursos emocionais para sustentar mesmo decisões, para sustentar o caminho, para sustentar os momentos difíceis, as decisões difíceis. Ninguém cresce sem decisões difíceis, sem exposição, sem tomar risco. Tem a ver com tomar risco, coragem tem a ver com tomar risco. E aí o terceiro ponto tem a ver com as emoções alinhadas. A partir dessa coragem, a partir do autoconhecimento, coragem e emoções alinhadas. Essa semana toda nós falamos de emoções alinhadas. Emoções, quando elas estão no piloto, quando elas estão governando a nossa vida, elas se tornam pesos gigantes. Se nós somos aí, você tem que identificar quais são os medos, se você se encontra paralisada, se você não faz aquilo que você sabe que deveria fazer. Medo, amargura, falamos, né? Falamos de desânimo, de alma abatida, né? Enfim, tudo isso, necessidade de aprovação é vaidade. É achar que a gente tem alguma pretensão de agradar todo mundo, né? Uma pretensão agradar todo mundo. Então, nós precisamos olhar para essas emoções com consciência, com coragem e não deixar que elas dirijam a nossa vida. Lembra, como eu falei ontem, não é colocar para debaixo do tapete, não é fingir que elas não estão acontecendo, é olhar para isso de frente. E aí eu posso dizer para vocês, gente, que nenhuma mudança, eu vejo isso ao longo da minha jornada, da minha trajetória. Eu entendi tudo isso, eu busquei coragem, autoconhecimento, emoções alinhadas, inclusive aprendendo de Jesus, aprendendo com a palavra, como eu digo para vocês, isso foi algo que transformou ainda mais a minha vida. Eu sou cristã desde sempre, católica desde sempre, e eu precisei buscar mais profundo para ter mais respostas para mim. E eu tive muitas respostas, só que isso exige relacionamento, isso exige isso que Jesus falou, né, aqui no versículo de hoje. Carreguem minha carga e aprendam de mim. Só que como é que a gente aprende algo se a gente não convive com essa pessoa? Se a gente não se relaciona com essa pessoa? Se a gente só vê essa pessoa, só escuta essa pessoa 1 hora por semana? Será que a gente aprende alguma coisa? Ou nós precisamos de relacionamento? E aí vem um outro ponto que muita gente às vezes ignora e acha que isso não influencia, que tem a ver com esse ambiente, com os relacionamentos que nós temos. Mudanças profundas, mudanças significativas, geralmente, raramente eu diria, elas não acontecem de forma solitária, né? Esse ambiente, ele molda também os nossos comportamentos, molda a nossa mentalidade, molda as nossas emoções. O nosso cérebro, ele aprende por convivência, por relacionamento. Então, nós absorvemos os padrões das pessoas, seja o padrão, o modo de pensar, seja o modo de sentir, as emoções, né, esses padrões emocionais das pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente está sempre num ambiente murmurento, reclamão, com fofoca, com energia baixa, de inveja, de estar o tempo todo falando de outras pessoas, nós acabamos absorvendo isso. Ou a gente vai ter que ser repelida daquele ambiente, que a gente não consegue, ou nós acabamos nos amoldando a isso. E aí começa a pensar sobre isso, sobre a sua vida, com quem é que você tem caminhado. Essas pessoas, elas estão mais presas no medo ou estão vivendo com coragem? Estão perseguindo os seus sonhos? Estão vivendo como? Pesadas, sempre enxergando aquilo que falta, com desconfiança, com negatividade, com pessimismo, com fofoca, com desarmonia, com briga, conflito.
ou pessoas que estão buscando desafios, buscando serem melhores, serem mais corajosas, se colocando ali na arena, né? Se colocando na arena. São mais pessoas que estão na arena ou são mais aqueles que estão só assistindo e apontando o dedo e julgando e gastando tempo, gastando energia para falar de outras pessoas? Então você tem que ter muito cuidado com esse ambiente que você está inserido. E ninguém devia, quando nós decidimos caminhar rumo ao crescimento e colocar todo o nosso potencial para jogo, nós não deveríamos caminhar sozinhos, porque o ambiente é muito forte, principalmente se você estiver num ambiente assim, num ambiente de pessoas que não querem a mesma coisa. De repente você até quer, e aí quando você começa, você desanima. E aí, quando você começa a andar com pessoas que estão olhando mais para si mesmas no sentido de se melhorar, de se evoluir, de desenvolver autoconhecimento, de fortalecer a fé, de aprender a viver com mais consciência, com menos covardia, com mais coragem, com mais leveza. Esse processo ele se torna mais potente. Esse processo ele pode ser mais sustentado, porque você começa a saber que é possível. Você começa a ver que é possível. Então, não ande sozinha. Não ande sozinho. Caminhar com pessoas que estão se movendo para onde você está indo faz toda a diferença. E aí nesses 21 dias, você que acompanhou tudo, você que está no grupo, se não está no grupo, depois me chama lá que eu te coloco no grupo, porque eu vou compartilhar toda a nossa playlist aqui, vai estar no YouTube, eu vou tirar aqui do Instagram as lives e vou deixar todas lá no YouTube e todo do mapa mental, de todas as aulas, né? E aí eu te pergunto, o que que você decidiu construir a partir desses 21 dias? Qual é o teu alvo? Se você não fosse guiado pelo medo, se sua vida fosse guiada pela coragem, você estaria fazendo o quê? Você estaria vivendo o quê? A leveza, gente, não é para aquelas pessoas favorecidas, privilegiadas, não. A leveza é para quem decidiu caminhar de forma diferente, caminhar de forma mais serena e caminhar sem fugir dos processos, olhando de frente, olhando com coragem para os quartinhos da nossa alma e buscando o fortalecimento na palavra de Deus. Eu dou todo o crédito, toda a honra, ele não divide a honra e a glória dele com ninguém, então eu dou para ele, porque se eu estou conseguindo finalizar esse desafio, aliás, se eu comecei esse desafio, não foi pela minha capacidade, porque da minha capacidade mesmo, sinceramente, honestamente, eu não teria essa capacidade. E eu reconheço que ele me deu esse potencial, ele me deu essa graça, ele me deu esse dom de poder compartilhar, primeiro de ter esse desejo no coração de transbordar para vocês aquilo que tem feito a diferença na minha vida. E preciso honrar esse potencial, né? Essa graça que tem sido derramada e que eu tenho buscado viver intencionalmente, né? Desenvolvendo mais coragem, coragem para falar, coragem para me expor, coragem para liderar, coragem para crescer, coragem para viver posicionada naquilo que eu acredito, naquilo que é a verdade, né? Então esse processo em mim, ele nem começou hoje, já começou faz um bom tempo, alguns anos, e só se fortalece. Então, se você foi alcançada de alguma forma, o caminho que eu busquei foi fortalecimento, me aproximando de Jesus, do jeitinho que ele disse pra gente hoje: venham a mim, vocês que andam cansados, sobrecarregados, e aprendam de mim. Então, isso é uma busca constante que nós precisamos e que nós devemos ter. E é isso que nos sustenta mesmo, né? Para que a gente não viva no piloto automático, saia do piloto automático, né?
não viva essa vida ela é maravilhosa, essa vida é boa, essa vida pode ser incrível. E não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida no piloto automático, não desperdice a sua vida vivendo seus medos. Tem aquela frasezinha que diz assim, né? Seus medos você já conhece, experimenta a sua coragem. Experimenta a sua coragem. E eu sei que é desafiador. Eu não sou essa pessoa, gente, naturalmente corajosa, naturalmente impulsiva, que vai, faz e arrisca. Não sou. E eu tô aqui, né? Então, eu não tô falando para pessoas que já são muito corajosas, que já arriscam. Eu sei que muita gente tá deixando de colocar o seu potencial no mundo por causa de questões emocionais e de desordem interna. Então, por isso que a palavra do meu ano passado, eu falei da palavra de 2023, foi coragem. A minha palavra de 2024 foi leveza, foi quando eu escrevi o meu livro. A minha palavra do ano passado foi confiança. Foi confiança. Foi saber que não era pela minha própria capacidade, foi confiar naquele que me criou, naquele que me chamou, naquele que tem derramado graça sobre mim. Então, eu quero que vocês vivam isso também, tá bom? Que vocês conheçam o Jesus irresistível mesmo que eu conheço e que vocês se aproximem dele para que vocês possam aprender sobre essa leveza, mansidão, humildade, coragem, tá bom? Que bom, Adeline, glória a Deus, gratidão por sua entrega nesses 21 dias, até fixei aqui o seu comentário. Que venham as próximas, amém, se for da vontade de Deus. Acredito que vai vir aí muita coisa boa, viu? Tá só começando, continuem por perto. Gente, muito obrigada, tá? Eu vou salvar essa nossa live no YouTube e conto com vocês para divulgar para mais pessoas, para que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada quem acompanhou os 21 dias. Algumas pessoas estão assistindo depois, gravada. E eu fico muito feliz de estar alcançando as pessoas. E saibam que é só o começo. Viu? Um beijo e até o próximo desafio.